Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim para todo o Espírito Santo. Hoje no programa nós vamos falar sobre a retomada do setor de bares e restaurantes. Meu convidado é o presidente do Sindbares e Abrazel, Rodrigo Verfruit. Vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje no programa, repercutir a retomada e também como está o ânimo do setor aí após a reabertura do comércio e dos bares. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Prazer te receber aqui no programa em Destaque, para a gente trazer essa boa notícia, né? Agora o setor funcionando com a totalidade, os bares e restaurantes, na verdade está com um diferencial em relação ao restante do país. Vocês aqui não fecharam totalmente em nenhum momento durante a pandemia, não é verdade? Sem dúvida, nós estamos muito felizes com essa retomada, mesmo que gradual. As pessoas aos poucos estão tomando confiança nas nossas medidas de segurança, nos nossos protocolos, estão voltando a frequentar o lugar que é delas, né, que é os bares, os restaurantes, que é a cidade. Realmente aqui no Espírito Santo foi o único estado do Brasil que não teve em momento algum o fechamento total das atividades de bar e restaurante, dado uma negociação muito intensa nossa com o governo, mostrando para eles que os nossos protocolos, que a gente estava em conversa com os estabelecimentos aqui, eram muito seguros. E assim, a gente conseguiu tentar minimizar esse prejuízo de um setor que foi tão dramaticamente afetado. O setor de bares e restaurantes, eu acho que tenha sido talvez o primeiro, né, um dos primeiros a ser atingido, porque a gente até falava sobre isso antes do programa começar. Você não tem como abrir um bar e ter pessoas no bar sem ter aglomeração, né? Sem ter pessoas ali juntas, conversando próximas umas das outras, porque elas estão se alimentando, então também não dá para estar de máscara o tempo todo. Ou seja, isso talvez seja um complicador durante esse período, né? Ou seja, isso obrigava, de certa forma, o setor mesmo não funcionar em tempo integral, não é isso, Rodrigo? Na verdade, a gente depende, é um setor de varejo, depende muito da movimentação, mas assim, que foi muito importante que a gente colocou e foi compreendido pelas autoridades, que é um setor de atividade essencial, né? Aquelas atividades que não podem parar, precisam desse apoio de bares e restaurantes. Isso foi bem compreendido e nessa linha a gente conseguiu fazer com que o setor não parasse em momento algum, diferente de todo do resto do Brasil. E assim, mesmo mesmo com ele funcionando, mesmo depois com a flexibilização das restrições, né, que a gente estava submetido, os índices continuaram baixando. Quer dizer que a gente estava com o nosso protocolo bem em dia, as pessoas estavam respeitando, e isso foi fundamental para essa diminuição de prejuízo do setor. Vocês conseguem hoje estimar o prejuízo, porque mesmo com essa redução, logicamente, teve uma redução também das vendas para o setor. É possível estimar qual foi o prejuízo nesse período aí, vamos dizer, de pico da pandemia aqui no estado? Então, a gente não está fazendo um levantamento para renovar esses números, mas nossa estimativa agora é de que 18 mil estabelecimentos que tínhamos no Espírito Santo, né, do nosso setor, que é bar, restaurante e lanchonete, desses 18, cerca de 4 mil não vão conseguir retomar, né, lamentavelmente. Dos 18, 4 mil não retomam? Não retomam, lamentavelmente. Agora é o momento de realmente da gente tentar dar um gás. Precisamos de linhas, como tem sido, né, linhas de ajuda mesmo, de uma ajuda positiva, né, das linhas de crédito, linhas de auxílio em geral, para que esse setor volte, retome sua atividade, que é tão essencial para o convívio, para o nosso dia a dia. O setor também sofreu com demissões, Rodrigo? Sem dúvida, dessas 4 mil empresas que não voltam, a gente estima que reflete cerca de 20 mil empregos diretos, né? É bom lembrar que é uma cadeia, que é uma atividade que ela envolve uma cadeia muito longa, uma cadeia econômica muito longa, sim, que vai desde fornecedores, né? Enfim, músicos, até a gente até cita a área cultural que atinge que depende também da nossa atividade. Então, assim, esse número de 20 mil, ele é direto, mas a gente lamenta, mas a gente tem uma estimativa de que os números são muito maiores, o estrago econômico, de fato, foi muito maior. Pois é, na verdade, em todos os setores, né, acabaram sofrendo muito também com a pandemia, e durante esse período, eu penso agora, tem que se reinventar. Muitos se reinventaram ainda durante o processo. Eu acho que o que ajudou muito o setor foi a questão do delivery, né? Talvez os bares não tanto, mas os restaurantes sim, né, que já tinham digamos, essa aptidão, né? Essa aptidão para o delivery, né, de comida. Eu ainda colocaria mais. Eu acho que o delivery sim, mas eu acho que houve aquela coisa, toda crise ela vem para também nos ensinar, né? E eu acho que houve uma aproximação digital
em geral, não só do delivery, mas do delivery também, mas os estabelecimentos eles tiveram que aprender a se reinventar, a buscar mais essas plataformas digitais para poder estar mais próximo aos clientes. Então, assim, eu acho que houve um adiantar desse contato digital, né, dessa presença digital, que hoje se faz tão importante, até mesmo para que os clientes saibam, né, as medidas que estão sendo tomadas, né, que elas se sintam seguros, né, com aquelas medidas, com todo aquele protocolo que a gente propôs. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar lições disso aí. Foi uma crise muito dura, não podemos, talvez a mais dura que passamos, e o setor ele já vinha de uma crise econômica muito severa, que foi aquela crise que aqui no estado chegou em 2016, mas Sim. que acabou resultando com a impeachment e tudo mais. Então, o setor de varejo, nós principalmente, já vinha tentando se recuperar. E no momento em que estava começando a querer se levantar, tomou esse duro golpe, mas assim, a gente está firme, a nossa característica é de se reinventar, de ser perseverante, e a gente está forte e junto aí para poder, mais uma vez, se levantar e poder servir a população capixaba. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte, Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque, a gente continua nosso papo com o Rodrigo Verfluit, ele que é presidente do Sindbares e também da Abrazel, que é a Associação Brasileira também de Bares e Restaurantes aqui do Espírito Santo. É bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o Rodrigo Verfluit, ele é presidente do Sindbares e também da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes também. Rodrigo, uma MP que foi levantada aí, né, foi aprovada pelo governo federal, permitiu a suspensão dos contratos de trabalho e também a redução da carga horária e do salário dos trabalhadores. Medida essa que, inclusive, evitou aí muitas demissões. A Abrazel Nacional foi quem levantou esse assunto, quem provocou lá em Brasília, não foi? Sim, bem lembrado. A Abrazel Nacional suscitou isso, até por uma razão de que o nosso setor, nacionalmente, e aqui também se reflete, é eminentemente formado por micro e pequenas empresas. Economias familiares, onde está a família trabalhando ali para poder tirar o seu sustento do dia a dia. Então você, de uma hora para outra, parar essa atividade, você coloca em risco não só aquela família, mas outras famílias que dependem daquilo ali. Então, nesse momento foi muito importante, até para a gente ver como que é importante o associativismo, valeu como realmente uma voz do setor e que veio com essa medida que resultou que todas as empresas nacionais, que a gente que pôde usufruir disso e evitar uma demissão em massa que seria catastrófico e a médio e longo prazo para o país. Sem dúvida alguma, né? Você parar a produção de tudo, parar a comercialização, né? Parar tudo, e você realmente seria uma situação muito mais delicada do que atualmente já é. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Agora, Rodrigo, qual é a expectativa para o setor de Sindbares, né? o segmento de vocês, de bares e restaurantes, para o verão? O verão está chegando, né? A gente tem aí as festas de fim de ano, normalmente os restaurantes ficam muito agitados, movimentados nessa época, com muitas reservas já para esse período. Como está a expectativa de vocês para esse ano, hein? Então, é um verão atípico, é um final de ano atípico, né? A gente tem percebido que a volta das pessoas aos estabelecimentos ainda é gradual e que é natural isso. Acho que as pessoas todos nós temos que respeitar o tempo de cada um, né? Foi uma crise muito grave, teve efeitos não só de saúde, mas efeitos psicológicos muito severos. Então as coisas estão vindo ainda, voltando, mas é importante que as pessoas tenham em mente que nossos ambientes são seguros, os protocolos estão se mostrando muito eficazes, e eu acho que a gente tem tudo para ter um final de ano melhor, para comemorar a vitória sobre um ano tão duro. Sem dúvida, né? E a expectativa, como você falou, ela ainda é um pouco incerta, né? Acho que para todos os setores, não só para os bares e restaurantes. Sim, é uma crise da qual a gente ainda vai falar sobre ela durante muitos anos. Até porque a gente, por não ter ainda uma certeza da vacina, né? Algo concreto, a gente tem aí a expectativa da Coronavac, que o governo federal ainda está nessa situação aí, com o governo de São Paulo, mas mesmo assim, mesmo com essa incerteza, eu acho que os setores todos ainda estão um pouco com interrogação, sem saber até onde vai essa história toda, na verdade. Eu acho que as pessoas, aos poucos, elas ainda estão receosas, mas estão começando a aprender
a lidar com essa crise. Então, o medo vai se dissipando um pouco, vai perdendo aquele medo inicial. E assim, acho que todo mundo vem entendendo que não dá para parar a vida, né? A penalização por isso seria muito maior. Então a gente aos poucos tem que voltar com a segurança, com os usos dos protocolos, como eu falei, o uso da máscara, o álcool em gel, e voltar aos poucos e retomando as nossas vidas e com o aprendizado de ter ambientes mais seguros, né, de ter essa comunicação. Eu sempre coloquei isso muito, da comunicação com o cliente do estabelecimento, né, no caso do nosso setor, do estabelecimento com o cliente, e a comunicação do estabelecimento para com seus funcionários, né, que é também um bem tão precioso. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender toda essa evolução pela qual fomos forçados a passar, e tentar, aos poucos, ir retomando nossas vidas, independente de vacina, porque, como você bem falou, a gente não tem essa previsão, né? Sim. Só para a gente encerrar, nosso tempo está quase acabando, Rodrigo, mas o setor também lançou uma cartilha para orientar, até porque os restaurantes e bares já estão funcionando normalmente, horário normal, mas é importante que todo mundo siga aí as orientações, não é verdade? Sem dúvida, a gente sempre convoca os nossos associados, nossa base, para que esteja de olho nessa cartilha, que não perca a mão disso, porque agora a segurança do cliente, o cliente está muito mais atento a isso, né? É até bom colocar que para a gente foi uma adaptação, a gente que lida com manipulação de alimentos, a gente está muito acostumado a lidar com segurança, tanto do alimento que a gente serve, quanto dos nossos clientes. Então a gente apenas direcionou a esse mais cuidado, né, específico para esse enfrentamento, mas para a gente não foi difícil, porque a gente está acostumado com esses cuidados já do nosso setor. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao Rodrigo Verfluit, presidente do Sindibares, também da Abrazel aqui no Espírito Santo, representa o setor de bares e restaurantes, falando com a gente hoje sobre a retomada pós-pandemia. Aliás, pós não, porque a pandemia não acabou, mas esse momento já de retomada das atividades, né? Como o setor está se comportando, a gente agradece muito e deseja muito sucesso, que o setor continue aí trazendo muitas alegrias para todo mundo, porque bar e restaurante sempre leva um momento de alegria para muita gente, né? Sem dúvida. Depois de todo esse sufoco, a gente precisa de um pouco de alegria depois desse ano tão duro. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E é isso, o programa em destaque de hoje fica por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando do nosso novo horário, às 6h15 da noite, na Record News, em todo o Espírito Santo, e também nos horários na TV 5, horários especiais. Às 9h30 da noite na TV 5 de São Mateus e às 8h30 da manhã na TV 5 de Linhares e na Grande Vitória. Ótima noite para você, até o nosso próximo encontro. Tchau!